Olá, pessoal. Estamos abrindo mais um FENACOM no Congresso e hoje temos um convidado aqui, o nosso Marcos Vinícius Caetano Pestana da Silva, que é diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Então, que tem uma atuação, né, na parte técnica e de suporte ao Senado. Então, Marcos Vinícius, seja muito bem-vindo ao nosso programa e já antecipadamente agradecemos aí a sua disponibilidade. Diogo, eu que agradeço o convite da FENACOM, agradeço, através de você, a toda a diretoria da FENACOM, os escritórios e as empresas de contabilidade desempenham um papel fundamental na economia, porque dão suporte, retaguarda, inclusive para o nosso complexo sistema tributário. Não é fácil contabilizar essa loucura que os especialistas chegam a chamar de manicômio tributário. Então, é um prazer enorme estar me dirigindo aos contadores do Brasil inteiro, às empresas de contabilidade e de consultoria econômica, que é a minha área de formação. Eu fui professor de economia da Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora e sempre trabalhei no setor público. Fui secretário de Planejamento e Orçamento de Minas, fui deputado federal, relator da LDO, do participante sempre da Comissão de Finanças e Tributação, e agora sou diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, que é uma instituição muito relevante. Os organismos multilaterais, como Fundo Monetário Internacional, OCDE, dão grande importância à existência de IFES, instituições fiscais independentes fortes. Nós estamos hospedados e somos suportados, apoiados pelo Senado, mas somos uma organização independente, como o Banco Central, como as agências regulatórias, e a IFE existem IFEs em 51 países, os mais desenvolvidos do mundo, e eu assumi agora a diretoria executiva da IFE brasileira. E na questão da reforma tributária, de pronto, eu quero fazer um comercial. Quem se interessar, é só entrar no nosso site da Instituição Fiscal Independente. Nós temos um relatório de acompanhamento fiscal mensal e o último, de 17 de agosto, fala exatamente no seu tópico especial sobre reforma tributária. Então, quem quiser se aprofundar sobre a reforma tributária, há um capítulo no RAF, no Relatório de Acompanhamento Fiscal, exatamente sobre a reforma tributária. Perfeito, excelente material, depois a gente vai conferir lá. Aproveitando, então, a gente já iniciar o nosso bate-papo especificamente sobre a reforma, então, qual a avaliação da IFE com este texto da reforma, PEC 45, que foi aprovado já na Câmara dos Deputados e agora está sendo debatido e vai à votação no Senado? Aspectos assim positivos, uma avaliação geral, se tem algum ponto de atenção no sentido de ainda precisar uma certa correção de rumo? Qual a avaliação de vocês? Olha, primeiro, Diogo, é preciso responder uma pergunta seminal. Na origem, na raiz, a reforma é necessária ou não? Você não faz uma reforma na estrutura da economia por diletantismo, por modismo, por idiosincrasia ideológica. Você faz uma reforma, como nós fizemos do sistema previdenciário, da legislação trabalhista, você faz uma reforma quando o sistema vigente se esgotou e passou a ser um entrave ao crescimento, ao desenvolvimento econômico e social. E é o nosso caso.
O nosso sistema, o Brasil está patinando desde 1980 com um crescimento econômico muito baixo. E só através do crescimento sustentado é que você aumenta a renda e a melhoria da qualidade de vida da população vem. E um dos grandes problemas do custo Brasil, da ineficiência da nossa economia, está no sistema tributário. O nosso sistema tributário não atende nenhuma das características e princípios essenciais que caracterizam um bom sistema tributário. Vamos lá. Primeiro, é um sistema justo? Não. Não atende ao princípio da equidade social, porque os mais pobres pagam proporcionalmente mais imposto que os mais ricos. É um sistema injusto, regressivo. Ele transfere renda dos mais pobres para os mais ricos, quando devia ser o inverso. Isso porque ele está principalmente calçado em impostos sobre o consumo que não diferenciam ricos e pobres. Então, a primeira coisa, não é um sistema justo. Ele é um sistema simples e transparente? Longe disso. Ele é um sistema complexo, as empresas levam horas e horas e têm gastos enormes para honrar os seus compromissos tributários. O contribuinte brasileiro não sabe quanto efetivamente paga de impostos. Em cada saco de arroz, de açúcar, de feijão, em cada quilo de carne, em qualquer produto e serviço está embutido ali imposto. E o cidadão não sabe quanto está pagando de imposto. Então, o nosso sistema não é justo, não é simples e não é transparente. Ele tem estabilidade? Não. Estabilidade é fundamental numa economia de mercado. O investidor, o empresário, o empreendedor precisa enxergar o seu futuro a médio e longo prazo. O nosso Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação publicou em 2022, em setembro, um estudo. Sabe quantas mudanças, quantos atos normativos foram publicados desde a Constituição de 88 sobre matéria tributária? 466 mil, nesses anos da nova Constituição, do novo sistema tributário até agora. Então, é um verdadeiro inferno. São normas que surgem, decretos, instruções normativas, resoluções. Existem 27 normas do ICMS e 5.570 do ISS. Então, é um sistema que não tem nenhuma transparência e nenhuma estabilidade. Então, o investidor, o empreendedor, não consegue se planejar. Outra característica e princípio essencial, ele tem baixo custo de conformidade? Não. A Receita Municipal, as receitas municipais, estaduais e federal custam muito para o governo. É uma máquina pesada. E custam muito para os empresários. Um dirigente, certa vez, eu ainda era deputado, um certo dirigente de uma grande empresa multinacional me visitou no meu gabinete e me disse: olha, o sistema tributário de vocês, ele era estrangeiro, é muito complicado. Lá no México, nós faturamos mais que no Brasil. Lá eu tenho 5 advogados, aqui eu tenho 50. Então, quer dizer, o custo de administração privada e pública desse sistema complexo é enorme. Por outro lado, uma última característica de um bom sistema, uma moderação tributária proporcional ao estágio de desenvolvimento do país. Nós temos uma carga tributária, nos 2 últimos anos, beirou quase aos 34% do PIB. Os contadores sabem, não vou chover no molhado, o produto interno bruto mede tudo que o país produz de bens e serviços num ano.
34% vão para o setor público, para os governos, para as prefeituras, governos estaduais e governo federal, para sustentar a máquina pública e as políticas públicas. Foi em torno de... A OCDE calcula que em 2021 foi 33,9%, e se calcula, a Fundação Getúlio Vargas, que em 22 foi 33,7%. Então, vamos considerar 34%, é mais de um terço, vai para o governo. Isso é compatível com os países desenvolvidos da OCDE, da Organização de Cooperação Econômica e para o Desenvolvimento. A OCDE, o Brasil está reivindicando uma filiação à OCDE desde 2017, e a OCDE, os países membros da OCDE, têm carga tributária, na média, em torno de 34%. Existem alguns, como a Dinamarca, Suécia, França, Itália, que vão a 43%, 44%, 45%. O Brasil, então, está na média. Só que, quando compara com os países emergentes ou com a América Latina, nós somos campeões absolutos em relação à Índia, à China, ao México, à Argentina. A nossa carga tributária, comparada com a América Latina e com o Caribe, e comparado com os países emergentes, África do Sul, China, Índia, a nossa carga tributária é carga tributária de país desenvolvido. Então, eu falei aqui 7 características e princípios que o atual sistema não atende. Então, é hora de mudar. Se é um sistema que não tem nenhuma das qualidades, características, princípios de um bom sistema, é necessário mudar. Agora, o ideal é que, eu costumo brincar, que o ideal é que a reforma tributária fosse feita por Adão e Eva, antes da civilização, combinando qual seria o sistema ideal e justo para o futuro, que aí não teria conflito distributivo. Você fazer uma reforma tributária com a bicicleta andando, com a economia em pleno funcionamento, é como trocar o pneu da bicicleta com ela você pedalando. Tem que ser meio malabarista, aquele negócio de botar a bicicleta sobre uma roda só e trocar enquanto está pedalando. Porque é uma regra básica do conflito distributivo. Quem tem não quer perder, quem tem benefício e tratamento especial não quer perder, quem não tem quer ganhar. Então, eu costumo dizer que fazer uma reforma tributária com uma economia madura e em pleno funcionamento não é nada fácil, porque alguém vai perder, alguém vai ganhar. Inevitavelmente, por mais neutra que seja a regra pretendida, não tem jeito de mexer os fios sem desequilibrar alguma coisa a balança. Então, assim, reforma tributária é daqueles assuntos bons de falar e difícil de fazer. Porque na hora do vamos ver, na hora que se lança a lupa, quando se vê, assim, entra na discussão, prevalecem 2 frases populares, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, e o diabo mora no detalhe. Então, assim, nós estamos entrando, essa não é uma discussão, há mais de 20 anos se fala em reforma tributária. Houve uma iniciativa muito grande no ciclo de 2019, tanto que a proposta de emenda constitucional 45 é de 2019, que surgiu patrocinada pelo então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, numa proposta do deputado Baleia Rossi, de São Paulo, do MDB de São Paulo. O presidente Rodrigo Maia patrocinou, o relator já era o deputado Aguinaldo Ribeiro, que continuou relatando agora em 23. Então, essa discussão já estava colocada na Câmara dos Deputados em 2019. Por outro lado, o Senado Federal apresentou, numa proposta do senador Davi Alcolumbre,
inspirada na consultoria do atual deputado Luiz Carlos Rauli e relatado pelo então senador Roberto Rocha, a PEC, a proposta de emenda constitucional 110 de 19. Aconteceu que, na virada do ano 21, com a nova direção da Câmara, se congelou o processo de discussão, se freou e não se caminhou. Agora, depois da eleição de 22, o presidente Arthur Lira deu uma outra dinâmica na reforma tributária, manteve o deputado Aguinaldo, que já estava inteirado, já tinha estudado, se aprofundado no assunto, e a Câmara dos Deputados, no final do primeiro semestre legislativo, aos 45 do segundo tempo, votou e foi enviado ao Senado Federal. O Senado absorveu, o senador presidente Rodrigo Pacheco escolheu, nomeou o senador do Amazonas, Eduardo Braga, como relator. Nós já tivemos uma primeira audiência pública e o Senado está amadurecendo a discussão e a ideia é votar até a última semana de outubro. Fatalmente, mudanças no texto que veio da Câmara ocorrerão, e aí o Senado terá que devolver à Câmara para aprovação final. Como é uma emenda constitucional, não vai à Presidência da República para veto ou sanção. Ela é promulgada como é uma emenda à Constituição brasileira, o primeiro passo da reforma. Ela será promulgada pelo próprio Congresso. Então, a expectativa é que essa fase de alteração do texto constitucional, porque depois vem as leis complementares e as leis ordinárias, detalhando o processo, porque você não coloca detalhe, a nossa Constituição já é muito prolixa e detalhista, então você não coloca alíquota, por exemplo, em Constituição. Então, a fase de transformação constitucional da reforma da tributação no Brasil deve se esgotar agora até dezembro de 2023. Agora, Diogo, é preciso dizer que o ideal é que todo o sistema tributário tivesse na mesa para discussão. Consumo, renda, patrimônio, seguridade social, economia verde, economia digital. Só que já é complexo tocar um segmento, quanto mais se botasse tudo na cumbuca. Então, assim, nós, nesse momento, estamos falando sobre os impostos sobre o consumo de bens e serviços. Nós não estamos ainda, de forma profunda, cuidando da tributação da renda, do patrimônio, da economia verde, para favorecer a transição para a economia verde. Não estamos falando da economia digital, nós estamos falando do imposto sobre consumo. E aí, a reforma aponta na direção correta de excluir, finalizar, extinguir 5 tributos, PIS, CONFINS. Mas deixa eu voltar um pouquinho só. Assim, só para alinhar também, a gente tá muito ligado a esse tema e o nosso público aqui também já tem um nível de conhecimento bem elevado. Grande. Então, a gente tenta explorar essas questões. A sua introdução foi perfeita, a questão das necessidades, né, do atual sistema e tudo. E aí eu gostaria de explorar com você o seguinte: a necessidade de simplificação, esse sistema tributário complexo que nós temos hoje. Esta reforma, ela está trazendo isso para nós, porque o custo de uma transição é gigante. Eu achei excelente o exemplo que ela deveria ter sido feita pelo Adão e pela Eva, né?
porque a mudança Assim mesmo a serpente podia atrapalhar. Pois é, tamanha a complexidade, tamanho os interesses envolvidos, corporativos, do setor público e tal. Então, esse custo é muito grande. Os entes públicos têm que investir, o contribuinte, a iniciativa privada tem que investir. Há um envolvimento, riscos, tem uma série de situações. Então, uma reforma tributária, ela é tão estruturante que ela tem que ser muito positiva, tamanho é o envolvimento e o custo dessa transição. Essa reforma está nos trazendo isso. E outro aspecto, você falou também, alguém vai perder, alguém vai ganhar, é do jogo. Mas, do jeito que está colocado, me parece que está muito carregado, a balança está muito desequilibrada para atividade de serviço em relação a uma atividade como a indústria, que tem várias etapas na cadeia, que tem uma condição de gerar um crédito de muito mais o valor e quantidade. Então, nesses dois aspectos, eu queria te ouvir em relação, então, se essa reforma está, de fato, trazendo esse ganho que compense o custo de transição, até porque nós temos uma previsão de transição longa, e a transição longa também nos coloca uma situação de investimento, porque nós vamos ter dois sistemas sendo utilizados simultaneamente por um período aí de 7, 8 anos. Então, era nesse aspecto que eu queria te ouvir, a questão do, do ganho que a reforma vai nos trazer em termos de simplificação e também se não está muito desequilibrado essa questão da atividade de serviço em relação às outras atividades, em especial a da indústria. Diogo, eu falo com muita convicção que a reforma está na direção correta. Nós vamos extinguir 5 impostos sobre o consumo: IPI, COFINS, ICMS, ISS e IPI, para criar aquilo que é de mais moderno, o imposto sobre consumo. Mais de 170 países têm o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Quais são as vantagens? A simplificação vai ser um imposto só, no lugar de 5. Mesmo ele sendo dual, para o contribuinte, ele vai ser como ele estivesse recolhendo um único tributo. Apesar de ter o imposto sobre bens e serviços administrado por estados e municípios e ter a contribuição, a CBS, administrado pelo governo federal, aos olhos do contribuinte, da empresa, da pessoa física, vai ser como fosse um imposto só, porque vai ser uma regra única e a incidência vai ser imediata. Então, do ponto de vista da simplificação, não tenho dúvida. Do ponto de vista da transparência, ao ser um imposto sobre valor agregado, calculado por fora e não por dentro, não ter cumulatividade, não é imposto sobre imposto. A pessoa vai comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, uma lata de creme de leite, 1 quilo de carne, ele vai saber, na nota fiscal, exatamente quanto é o seu imposto. Hoje, o contribuinte não sabe o que está pagando de imposto. Então, do ponto de vista da transparência, da clareza na tributação e de não ser cumulativo, o que traz disfunções, distorções das cadeias produtivas, você vai ter o imposto pago só naquela etapa o que a empresa agrega. É um imposto sobre valor agregado. E ele é um pressuposto do IVA que todos os créditos acumulados serão liquidados. Então, do ponto de vista geral, da equidade, da simplicidade, porque o IVA permite, inclusive, e a PEC prevê o cashback para os mais pobres. Então, em todos os princípios que eu falei, a PEC 45, que é a que está em discussão, aponta na direção correta. Vamos ver o outro lado, a complexidade da transição que você citou. Você vai ter 2 tipos de transição. Uma transição que envolve o setor público com a sociedade, com o cidadão contribuinte, com as empresas. Essa transição vai durar 10 anos.
Para o nosso espectador, as pessoas que participam desse debate virtual, é importante frisar o calendário. 2023 é a etapa constitucional. 24 e 25 vai ser a etapa de aprovação das leis complementares, criando o imposto seletivo, calibrando a alíquota, detalhando as regras do jogo. 2026 vai ser feito um teste, onde vão conviver os dois sistemas, e aí você vai poder testar o funcionamento do novo imposto, do novo IVA previsto na reforma tributária. Enquanto isso, o governo, em 24 e 25, vai estar preparando as ferramentas tecnológicas, os instrumentos de gestão do novo imposto, porque a ideia é que seja automático, o mais automático possível a compensação dos créditos e a distribuição dos impostos. Então, vai estar sendo desenvolvido o sistema, o software, a retaguarda informacional, os processos todos. Então, a partir de 2026, você faz o teste, em 27 entra o imposto seletivo sobre cigarro e bebida, produtos nocivos à saúde e meio ambiente, que ainda vão ser totalmente definidos na legislação. O PIS/COFINS só é extinto em 27, e aí tem 28, 29, 30, 31, vai crescentemente fazendo a transição do sistema antigo para o novo, e do ponto de vista da sociedade, do contribuinte, só em 2033 que a transição vai estar concluída. 2033. Exatamente para fazer um pouso suave, para não fazer nenhum movimento brusco e todos os segmentos e atores econômicos e cidadãos irem se acostumando à nova dinâmica e se adaptando. Do ponto de vista federativo, aí não tem nada a ver com o cidadão, com as empresas, a distribuição, porque há uma mudança importantíssima, que no mundo inteiro, nos IVAs, é assim, a tributação, o fato gerador está no destino e não na origem. A origem, como é tributada no Brasil, permite a guerra fiscal. Você não tributa onde o consumo é feito. E agora, com IVA, vai ser isso. A tributação, o fato gerador, vai lá, está lá na ponta. Só que essa transição específica federativa vai demorar 50 anos. Só vai se concluir em 2058. Isso no Brasil, na história brasileira, é uma eternidade. Mas é preciso firmeza, convicção para levar à frente essa reforma. Agora, o último aspecto que você tocou, é evidente que você não faz uma reforma totalmente neutra. Ela, do ponto de vista macroeconômico, há um compromisso, e do ponto de vista das finanças públicas, há dois pilares orientadores. Primeiro, não haverá, sob hipótese nenhuma, aumento da carga tributária, ou seja, de 34%, de 33,7,9%, não passará. Esse é um pilar, e o senador Eduardo Braga está tentando, inclusive, aperfeiçoar. Ele, na audiência, revelou a vontade de colocar uma trava para que a voracidade arrecadatória dos governos não avance mais a carga tributária. Então, o primeiro pilar é não ter aumento da carga tributária. Por outro lado, tem um segundo pilar que, embora não vá aumentar a carga tributária, não pode diminuir a arrecadação, porque a maioria dos municípios, dos estados e o próprio governo federal está com a água no nariz. Ela não, se você desbalancear tirando receita, a crise fiscal, o estrangulamento dos governos, não são todos. Tem cidades e estados ricos,
por exemplo, quem tem royalty de petróleo, royalty de minério, royalty de energia elétrica, ou cidades muito industrializadas, ou que têm um agro moderno forte, com renda, tem algumas exceções. Tem cidades ricas, eu conheço cidades ricas, mas a maioria absoluta, entre os 5.570 municípios e grande parte das 27 unidades da federação, os 26 estados e o Distrito Federal, muitos estão com a água já ameaçando o afogamento. Então, você não pode tirar receita. Então, o pilar, a ideia é fazer uma reforma neutra nesse sentido, global. Só que vai oscilar, de um setor vai ter um realinhamento de preços relativos, vai ter uma reacomodação da economia, e como o sistema atual é um sistema criado no século XX, focado no setor industrial, é natural que o setor serviço, que é menos tributado, cresça um pouco a carga, embora ela vai, todos os setores serviços, e é preciso dizer, a maioria absoluta dos filiados da FENACON estão enquadrados no Simples. O Simples vai ser mantido. Só grandes empresas de serviços, grandes escritórios de advocacia, grandes estruturas de contabilidade, de consultoria empresarial, é que vão ser afetados, porque a maioria absoluta está no Simples e não vai mudar nada em relação ao Simples. Marcos, deixa eu interromper um minutinho. Infelizmente, o nosso tempo está se estourando, está esgotando aqui, mas a gente tem algumas preocupações, e inclusive o Simples Nacional é uma delas, porque está colocado no texto que ele tem que optar ou permanecer como está e gerar um crédito proporcional aos tributos que estão contemplados Sim. no IBS, na CBS, ou eles têm que aderir ao novo sistema, e aí vai apurar dois modelos. Isso que a gente fala em simplificação. Aí nós vamos apurar o que não está contemplado no CBS e IBS como simples hoje, e o que está contemplado, a gente vai apurar o IBS e a CBS. A gente tem muita preocupação. A questão do serviço ser onerado, é muita diferença. A gente tem cálculos aqui que beiram 100%, então não estamos falando de 10%, de 15%. Então, isso nos preocupa bastante. E da transição, o senhor colocou o lado positivo, né, de não ter um degrau, de não ter uma questão que mexa de uma hora para outra, nos preocupa o outro lado, que é justamente o longo período de transição, que pode nos trazer uma carga de envolvimento, de trabalho dobrada, porque nós vamos apurar dois sistemas. Então, nós vimos muitas coisas positivas. A sua introdução foi perfeita no sentido da necessidade e do atual cenário, mas nós temos algumas preocupações que nos parecem importantes assim dentro desse debate. E a gente também defende a reforma tributária, mas a gente alerta bastante esses aspectos que podem, daqui um pouco, pesar muito em determinadas situações, como o do Simples Nacional, que tem uma previsão constitucional de tratamento beneficiado e diferenciado. Então, é isso que a gente preocupa, e a gente tem tentado levar propositivamente para os parlamentares, né, que a gente possa também avançar com uma reforma, mas com uma reforma que não traga tanto susto ou pavor para determinadas áreas e segmentos. Mas não tem motivo para pavor. O Simples, a empresa, eu tinha uma pequena empresa de consultoria antes de assumir a IFE, agora, em função da própria legislação, eu tive que interromper as atividades de consultoria, mas eu era optante pelo Simples. E é uma faixa razoável. A lógica do IVA, na verdade, o Simples introduz uma exceção que distorce o sistema do IVA, mas a opção foi não mexer em nenhum dos regimes já presentes na Constituição. Zona Franca de Manaus, Simples
e algumas não incidências que já eram previstas, como, por exemplo, tributação de livros, jornais, periódicos, que já estava presente lá. Então, foram mantidos. O Simples vai continuar funcionando, vai gerar crédito, porque a questão do empossamento de créditos é um dos grandes problemas da nossa economia. Tem empresas que acumulam créditos e não conseguem descarregar. Então, a carga tributária delas é maior do que a carga legal. Elas não conseguem repassar os créditos. Agora, Diogo, esse sistema é um inferno. A segurança jurídica que eu deixei de mencionar. O nosso contencioso fiscal é 75% do PIB. Nos Estados Unidos é menos de 1. Tudo é judicializado. Então, nós precisamos simplificar. E a pequena e média empresa vai estar garantida. Quer dizer, o faturamento do Simples é mais de 3 milhões de reais anual. Então, a maioria absoluta das empresas vão estar contempladas dentro do Simples, no caso das empresas de contabilidade. Se grandes escritórios, grandes empresas que podem vazar esse limite do Simples é que terão que corrigir, ou aqueles que optarem por ser vantajoso pelo novo sistema. Aí é um benefício ao contribuinte, não uma punição. Agora, o setor de serviço ele é tributado só pelo ISS, em grande parte, né? E PIS/COFINS, mas você teria, o setor de serviço é altamente empregador. Nós não estamos tratando, porque nós vamos ter que mudar o sistema de financiamento da Seguridade Social. O Congresso até aprovou a extensão da desoneração. Um problema do emprego é um problema sério, mas atualmente emprego não é trabalho. Na época do Uber e do iFood, grande parte dos trabalhadores não tem relação formal de trabalho, não tem carteira assinada e, portanto, não tem cobertura previdenciária. Isso é um grande problema. Então, mas nós não estamos lidando ainda. O ideal, por que a alíquota tende a ser alta no Brasil? Porque 45% da nossa matriz tributária em 2021 estava em cima de imposto sobre consumo. Nos países desenvolvidos, imposto sobre consumo é 1/3, 25%. Lá, nos Estados Unidos, na Europa, se pesa a mão nos mais ricos, que pagam mais impostos, sobre o patrimônio e a renda, e não sobre o consumo. Por isso que a nossa alíquota tende a ser grande. E uma coisa que a FENACON deve estar próxima do debate, junto ao relator Eduardo Braga, junto ao Senado, é que está se abrindo muitas exceções. Quanto maior for o número de exceções para produtos, serviços e setores específicos, maior vai ser a alíquota geral. Então, vocês da FENACON têm todo o interesse nessa discussão. A maior especialista em IVA do mundo participou por teleconferência da audiência pública, que é a professora portuguesa Maria de la Férrea, que é professora da Universidade de Leeds, na Inglaterra. Ela disse claramente, olha, deveria ser uma alíquota única. As experiências indicam que política social se faz pela despesa e não na receita, que deveria ser uma alíquota única, e aí você faz programa de medicamentos para os mais pobres, de alimentos para os mais pobres, e não começar a abrir exceções já na tributação. Então, essa é uma grande polêmica. A emenda 45 já está cheia, já saiu da Câmara com muitas exceções. Então, se calcula que a nossa vai depender, não dá para falar exatamente agora, mas se projeta, se estima que a alíquota do IVA vai ser em torno de 20% a 25%. E hoje o setor de serviço, o setor de contabilidade, tem uma carga aí em torno de 7% a 8%. Né? Só que aí você tem que ver o conjunto.
O simples vai permanecer, que é uma situação... a carga, juntando tudo, previdência, imposto de renda e tudo, eu pagava em torno de 16,5% do faturamento, que eu acho que é mais ou menos isso, não é? Sim, sim. Depende muito de faturamento Do também da perfil, atividade, né? Então, assim, Diogo, eu estou convencido que a reforma é boa e necessária. O Nós seu... teremos que marcar um outro encontro para o senhor me convencer também. Não, Temos converse com o relator Eduardo Braga, com os senadores, o FENACON. Vocês têm um grande representante do setor, que é o senador Isalci, que é empreendedor, é empresário da área de contabilidade. Então, assim, é preciso, eu tenho certeza que, do ponto de vista agregado do funcionamento da economia brasileira, todo mundo vai ganhar. certo. Mas, infelizmente, nosso tempo estourou e É um foram assunto boas muito complexo, né, para sim, sim. abordar em Foram meia boas hora. as contribuições. Eu teria uma série de indagações e reflexões para fazer, mas, infelizmente, a gente vai ter que marcar um outro programa. Eu estou à E agradeço, disposição. e agradeço demais e um bom trabalho aí para vocês na E IFE. leiam no nosso site, então, o RAF número 79, que tem toda essa discussão lá feita no capítulo final, no tópico especial sobre reforma tributária. Muito obrigado.